Leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 50, até o verso 12 do capítulo 24. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu-o, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia." Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Quantas vezes você já deixou de dormir por causa de alguma preocupação? Nós vivemos no tempo da ansiedade, uma era em que, mais do que qualquer outra, a expectativa pelas coisas que hão de acontecer nos aflige. É possível que você esteja preocupado ou preocupada com um diagnóstico de uma doença incurável sua ou de alguém querido. Talvez o que lhe preocupe seja o amanhã, a situação financeira, as dificuldades da empresa que você enfrenta, as dificuldades que o nosso país enfrenta. Talvez você seja um pai ou uma mãe crente que pouco a pouco vê um filho se afastar e por mais que você ore, por mais que você o exorte, nada disso parece frutificar. Ou talvez a preocupação seja com a sua própria vida espiritual. Você é alguém que busca por respostas que ainda não encontrou. Ou ainda, você é alguém que conhece o Senhor Jesus, alguém que já teve esse encontro pessoal e transformador com Cristo, mas que vive ainda preso ao seu pecado, e isso lhe causa dúvidas se realmente você é alguém que pertence a Ele. Bem, nessa história de hoje há também um grupo de pessoas que está fragilizado pela incerteza, os discípulos de Jesus. Esses homens haviam seguido Jesus desde a Galiléia, 3 anos praticamente caminhando com ele, na expectativa de que ele seria o Messias que haveria de redimir a Israel, de que ele era o Salvador prometido. Mas agora ele está morto. O que é que eles deveriam fazer? Talvez voltar às suas antigas ocupações, Pedro e João às suas redes, Mateus à coletoria de impostos, Simão o Zelote ao seu grupo de rebeldes. E o que as autoridades haveriam de fazer com eles, sabendo que eles eram discípulos de Jesus? Noites em claro, nenhuma resposta, até que um grupo de mulheres entra no lugar onde eles estão reunidos, provavelmente o mesmo local onde eles haviam celebrado a ceia com Jesus, e dão uma notícia que aos olhos e ouvidos deles parece absolutamente inacreditável. O Senhor ressuscitou.
Bem, que base nós temos para acreditar que isto é verdade? Que base nós temos para acreditar que a ressurreição não é uma fraude ou um engano bem intencionado daquele primeiro grupo de discípulos? Afinal de contas, por que é que nós cremos na ressurreição de Jesus? Nós acreditamos nisso primeiro porque Lucas nos dá um relato bem detalhado a respeito deste evento e ele parece a todo tempo nessa passagem que nós lemos esforçado em nos dar evidências históricas a respeito da ressurreição de Jesus. Analisando esse texto, nós vemos, por exemplo, as evidências de que Jesus de fato morreu. Há um pedido a Pilatos de um homem rico, um seguidor secreto de Jesus, no meio daqueles que o haviam condenado, chamado José de Arimateia, que vai até Pilatos, o procurador romano na Judéia, e ousadamente pede o corpo de Jesus. Isto não era muito habitual, porque comumente um condenado à morte era deixado para apodrecer no mesmo lugar onde havia sido crucificado, com os animais o devorando, ou então lançado numa vala comum. Pilatos se surpreende que a morte de Jesus tenha acontecido tão depressa, porque afinal de contas a crucificação era um método de execução que poderia levar dias a fio, com o condenado sofrendo pendurado numa cruz. Pilatos se surpreende, mas qual é o testemunho que ele encontra do centurião na execução? Sim, ele de fato morreu. Há um corpo sendo baixado da cruz, preparado para o sepultamento, colocado em uma tumba em um lugar em que José de Arimateia, Nicodemos, segundo o relato de João, e as mulheres que acompanharam a execução de Jesus viram. Não há engano, Jesus de fato morreu. Ele não apenas desmaiou para dali a 2 ou 3 dias levantar-se caminhando, tendo ao menos algum tipo de recuperação. Não, Jesus de fato morreu e Lucas nos dá evidência disso. Mas as principais evidências aqui são de que Jesus também ressuscitou. Lucas convida um grupo de testemunhas, as mulheres que primeiro foram ao túmulo para dar o devido tratamento ao corpo de Jesus na manhã após o sábado, no dia que nós conhecemos por domingo. Há também o relato dos anjos que, surgindo para um grupo perplexo de mulheres que não encontraram o Senhor no túmulo, atestam que ele não está mais ali, elas não deveriam procurar entre os mortos aquele que vive. Jesus ressuscitou. Há o testemunho dos primeiros discípulos, dos 11, que reunidos com um grupo dos outros discípulos, escondidos ali da perseguição do Sinédrio, envoltos em todas as suas dúvidas, não acreditam, mas recebem esse testemunho. Pedro, aquele que tinha mais razões para não duvidar das palavras de Jesus, sai correndo ao lado de João, segundo o evangelho do próprio João, e ao chegar ao túmulo, ele encontra as faixas, os panos que envolveram o corpo de Jesus, bem dobradinhos ali no lugar onde o corpo outrora repousara. Pense bem. Se alguém tivesse roubado o corpo, como depois as autoridades judaicas subornaram os guardas romanos para dizerem, se fosse assim, não seria mais razoável que os lençóis tivessem sido jogados ali em qualquer canto? Mas não, os lençóis estão dobrados. Lucas também usa de um estratagema interessante diante da sociedade da época, em que a palavra das mulheres não era valorizada, em que o testemunho de uma mulher era sempre cercado de dúvidas. E quem é que Lucas coloca como testemunha desses fatos? Justamente as mulheres. Seria ele tão tolo de colocar no lábio de mulheres uma mensagem tão importante se ela não fosse verdade? São todas evidências de que aquilo que
Jesus havia profetizado aconteceu, sim, ele de fato ressuscitou, ele de fato voltou dentre os mortos. Lucas dá este primeiro testemunho para os seus leitores, para que eles confirmassem a sua fé de que a ressurreição é uma verdade. E é um convite também a mim e a você para que nós abandonemos a incredulidade, nós examinemos as evidências e cheguemos a um testemunho, a um veredito de que a ressurreição é um fato real, histórico. Queridos amigos, queridos irmãos que assistem a esta mensagem, muitos fatos históricos foram comprovados verdadeiros com muito menos evidências do que a ressurreição de Cristo. Abandone a incredulidade. Creia na realidade histórica do que aconteceu naquela manhã de domingo. É uma realidade da qual nós, como igreja, não podemos abrir mão. Nós não podemos tentar conciliar aqui a fé e a ciência, como fizeram os teólogos liberais, dizendo que a ressurreição é apenas um mito, que Jesus apenas ressuscita quando nós o proclamamos. Não! A ressurreição é um fato real, é um fato histórico. Mas nós também devemos crer na ressurreição, porque ela, a ressurreição, é o cumprimento do plano eterno de Deus. Quando nós examinamos a Escritura, nós vemos a ressurreição sendo anunciada pelos profetas, pelos salmos. Nós vemos a ressurreição sendo ilustrada através da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, do corpo do homem que cai no túmulo de Eliseu e é ressuscitado. Na própria história do Senhor Jesus, nós vemos o Senhor Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim, Lázaro, o seu amigo. Nós vemos o próprio Jesus no início do seu ministério, como lembram os homens lá no capítulo 9 de Lucas, anunciando que ele deveria ir para Jerusalém, ali ele iria sofrer e no terceiro dia ele haveria de ressuscitar. A ressurreição é verdadeira também porque é um fato preparado na eternidade. E quando ela acontece, a ressurreição é o cumprimento do plano eterno de Deus para a salvação do homem. De tal maneira que nós entendemos que o plano de Deus está cumprido. A salvação que Jesus comprou para nós na cruz está garantida. E se a ressurreição é um fato verdadeiro, se a ressurreição é verdade, se a ressurreição foi anunciada com séculos de antecedência, então ela tem os seus efeitos, ela tem efeitos práticos bem definidos. Ela não é apenas uma exibição de poder de um Deus caprichoso. Desde a queda, a morte teve domínio sobre o homem, como um destino inescapável de cada um de nós. A morte é a paga por nós termos nos excusado, nós termos fugido da vontade de Deus. E quando eu falo de morte, eu não estou falando apenas do fim da vida física, não. Eu estou falando da eternidade passada no inferno, em tormentos, em sofrimento. Mas quando a pedra rola na entrada da tumba, para fora da entrada da tumba, naquela manhã de domingo, o domínio da morte é subvertido. Deus abre uma porta, uma possibilidade, uma única possibilidade, amorosa e cheia de graça, para que nós possamos escapar da nossa sina terrível. O que eu quero dizer é que Jesus conquistou o poder da morte. E se Jesus conquistou as chaves da morte, então todo aquele que depositar a sua confiança nele também há de conquistá-la. Nós também a conquistaremos. Quando nós nos unimos a Cristo, quando nós renunciamos ao velho homem, quando o velho homem corrompido segundo o pecado, ele é crucificado com Jesus Cristo na cruz. E nós então passamos a segui-lo em novidade de vida.
então eu e você podemos ter a certeza que nós também o seguiremos na sua ressurreição. Eu e você não devemos então temer a morte. Eu e você não devemos nos desesperar de forma alguma diante dela, porque de modo algum a morte é o fim. Jesus conquistou o poder da morte que pesava não apenas sobre nós, mas sobre toda a criação. Com a queda, o homem foi manchado pelo pecado e os seus efeitos, mas não apenas o homem. Todas as coisas se corromperam. Daí porque nós convivemos em um mundo em desalinho, nós vemos tragédias naturais de toda espécie, nós vemos um sistema social, um sistema político corrompido e injusto, nós vemos as doenças que ceifam a vida das pessoas que nos são mais queridas, às vezes inesperadamente, às vezes aos poucos. Só que se Jesus ressuscitou, se de fato ele levantou naquela manhã de domingo, então uma nova ordem de coisas foi iniciada. A ressurreição é só o primeiro capítulo, a primeira página da glória que há de vir, em que tudo aquilo que foi tocado pelo pecado há de ser renovado. A ressurreição é a esperança para um mundo que parece sem futuro, sem destino, para uma história que parece sem direção, e Cristo nos convida a tomar parte nele por meio da fé. A conquista da morte também é a destruição do poder do pecado, porque cada um de nós nascemos sob o jugo da escravidão da carne. Cada um de nós nasce para desagradar a Deus. Todo ser humano que já nasceu neste mundo, meu amigo, minha amiga, é uma ofensa à justiça divina. Só que se Jesus foi crucificado e morto em substituição a todo aquele que crê nele, então quando nós depositamos a nossa confiança em que ele levou o nosso pecado sobre a cruz e não os dele, é o nosso velho homem que está ali pendurado no madeiro. De tal maneira que a dívida que pesava sobre nós já foi paga por ele. A ressurreição é como um recibo, o recibo de uma dívida com Deus que foi paga. A ressurreição é a confirmação de que o Pai aceitou o pagamento feito pelo Filho no meu e no seu lugar. Todo aquele que crê no Filho agora tem os seus pecados perdoados. Todo aquele que agora creu no Senhor Jesus, entregou a sua vida a Ele, pode desfrutar uma nova vida eterna, para sempre, em paz com Deus. Mas isso nos traz uma última consequência da ressurreição. Se você já morreu com Cristo, se você foi crucificado com Ele, e se você já ressuscitou com Ele para uma nova vida, a vida eterna, em paz com Deus, então você já não pode mais viver da maneira como você vivia antes, quando você estava na velha ordem da morte. Porque se Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele, a gente não pode mais viver segundo a nossa velha vida. Isso não quer dizer perfeccionismo, meus irmãos, porque nós ainda vivemos num mundo que é influenciado e manchado pelo pecado. Nós ainda não recebemos os novos corpos vindos da ressurreição, perfeitos, sem mácula, que como há de acontecer no último dia em que nós estaremos livres da existência do pecado. Não se espante, não se escandalize se você vir um de nós, crentes no Senhor Jesus, tropeçando aqui ou acolá. Nós não somos perfeitos. Só que se a sua vida, meu irmão que é crente, é um eterno tropeço, se os seus pecados são ainda para você uma doce companhia, então há algo de muito errado na fé que você assume ter. Eu convido você a refletir a respeito da sua posição em Cristo Jesus. E então, diante das evidências da ressurreição, o que é que você me diz? Você crê na ressurreição como um fato verdadeiro? Convido você a examinar as evidências que Lucas nos dá. E assim, assumir a verdade histórica do Cristo que levantou dos mortos, que está vivo,
que está com o Pai hoje, está nos preparando o lugar e que virá mais uma vez. Pela ressurreição nós compreendemos que nós já vivemos numa nova era, uma era em que a morte não tem a última palavra, uma era em que o pecado não tem mais domínio. Assim sendo, eu convido você a viver a esperança, a viver a alegria de que se Jesus, sendo a primícia dentre aqueles que dormem, já ressuscitou, eu e você também com Ele iremos ressuscitar. Eu convido você, enfim, a se apossar daquilo que Jesus Cristo fez por meio da tumba vazia.